A graça e a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma da nossa aula, da nossa escola bíblica. Na aula passada nós fizemos uma introdução e falamos do livro de Levítico, do 1 ao 7, né? Se não me engano. E hoje, do 1 ao 7, e hoje a gente termina o livro de Levítico. Olha que beleza. Estamos terminando o nosso terceiro livro no nosso estudo panorâmico. Que Deus te abençoe muito, hein? Que eu oro que o Senhor esteja esclarecendo as coisas para você, que eu atrapalhe o mínimo possível daquilo que Ele quer falar e revelar para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, muito obrigado pelo seu amor por nós, muito obrigado pela graça e pela misericórdia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado porque o Senhor se revela, porque o Senhor tem interesse nessa revelação e nesse relacionamento. Fala com a gente, ministra os nossos corações, nos mostra quem o Senhor é, o que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor quer para nós. Fala com a gente, Pai, através da Tua palavra, através da revelação que o Teu Espírito Santo traz para nós. Não nos permita, Pai, ficar só na letra, no que está impresso, no papel, no que está escrito, mas nos revela Jesus, por favor, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a gente começa hoje do 8. Tá? A gente falou sobre como Deus é e como Ele é bom, é santo e é perigoso de bom. Tem regras para se relacionar com Ele, e assim como tem para o sol, como tem para a energia elétrica, né? Você lembra? Então, a gente tem uma série de regras em Levítico que Deus entregou para os levitas como prioridade e como ensino de como eles deveriam julgar as causas, como eles deveriam responder às N situações que iam surgir no meio deles. Afinal de contas, Deus estava formando uma nação. Então, qualquer nação, qualquer país tem suas regras, tem os seus responsáveis, tem as suas lideranças, e em vários aspectos os levitas se tornaram uma tribo que agia nesse interesse público do povo, né? Então, você ser um levita é quase como ser um funcionário público de hoje em dia, só que você era de nascença, não tinha concurso. E ainda assim, dentre os levitas, os que tivesse algum tipo de doença, ou tivesse algum tipo de deficiência no nascimento, ou tivesse alguma coisa, uma característica física diferente do que estivesse estipulado pela própria lei, ele teria um tipo de serviço. O outro grupo de levita, que era a maioria, teria outro serviço. Os levitas começavam a trabalhar aos 20 anos e paravam aos 50 anos. Então, aos 50 anos tinha a aposentadoria. Dentro dos levitas, a gente tinha a liderança de cada área. Durante o deserto, o período que eles caminharam no deserto, tinha um grupo responsável por montar e desmontar a barraca. Tinha um grupo responsável por transportar as coisas. Tinha um grupo responsável pelos sacrifícios, pelos animais. Todos participavam de tudo, mas tinham trabalhos designados, como tem num serviço público também. Tudo isso para servir o povo, para servir a Deus, para fazer essa função. E os levitas, eles depois que entraram, né, em Canaã, e principalmente depois que Salomão construiu o templo, eles tinham várias funções designadas, não só agora em Jerusalém, como em cidades refúgio, em algumas cidades, em cada território. Eles tinham também um trabalho que eles faziam de viagens, também resolvendo questões. Eles tinham um trabalho de ensino. O ensino da lei era muito sobre a responsabilidade, era o pai de cada família, mas também, quanto ao governo, seria dos levitas. Eles que ensinavam os ensinos. As pessoas não tinham tanta instrução, não tinha leitura, escrita. Então, a informação era passada contada, né? E esse é o trabalho levítico que permaneceu também. Podemos entender que foi até o cativeiro babilônico,
Quando eles retornaram, teve uma certa mistura, mas quando chegou na época de Jesus, quem estava responsável pelo templo já não era levita, não era nada, era uma mistura de gente ali, era um cargo político que os romanos mesmos estabeleciam quem era o sumo sacerdote, quem ia trabalhar, era tudo estabelecido por Roma. Então, não tinha mais a tribo de Levi sendo mantida. Então, esse sistema funcionou, pode considerar aí 1.500 anos, pelo menos, 1.500 anos, de um bom funcionamento de sacerdócio araônico, de tribo de Levi à frente do serviço do povo e cuidando desse trabalho. Então, o livro de Levítico, ele vai trazer essas responsabilidades, é um manual normativo do trabalho dos levitas, é um regramento do trabalho deles, era uma base. O assunto era muito discorrido, era muito estudado em algumas questões, porque, só licença, em alguns momentos o assunto era muito óbvio, era muito o que está na lei, aquilo ali. E às vezes tinha algumas variáveis, e essas variáveis eram de responsabilidade dos levitas responderem. Enquanto Moisés estava vivo, ele que fazia isso, ele cuidava junto com os outros 50, né, que até o sogro dele aconselhou, formar grupos, né, de responsabilidade jurídica, era com Moisés. Mas depois de Moisés, seguiu na linhagem de Arão, seguiu na tribo de Levi, essa responsabilidade. Ok? Vamos lá para os nossos slides. Última aula de Levítico. Separados do mundo. Então, era uma nação que Deus estava aplicando regras próprias. Existiam as outras nações, não é só o Egito, não era só um ou outro povo, existiam já várias e várias nações do mundo. Se você for estudar a história da Índia, da China, você vê que já existia uma atividade naquele lugar. Quando você estuda a história da Europa, da Grécia, lá na história deles mesmo, sem relacionar com o tempo cristão, você vai ver que já existia algum tipo de atividade ali no norte da Europa. Então existiam já, o mundo já estava acontecendo. Deus olhou para Abraão, de Abraão falou, eu vou formar de você uma nação, de você vai ter um país, e aí do seu bisneto, não falou isso, mas a gente está falando agora, do seu neto, Jacó, é o nome que vai ser dado à nação, que é Israel, e essa nação, ela vai ser numerosa, vai ser mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Então Deus estava formando uma nação, um povo, e esse povo era diferente. Esse povo, né, tem um texto que eu escrevi uma vez num livro, que fala assim, não era a intenção de que eles fossem o melhor para causar inveja nos outros e os outros ficarem só sentindo inveja deles. Inclusive, os judeus têm uma dificuldade grande de lidar com isso. A intenção sempre foi de que Israel fosse uma vitrine para os outros povos. Que os outros povos olhassem para eles e falassem, nós queremos isso. Nós queremos ser assim também. Nós queremos aplicar isso na nossa vida. O que nós temos hoje no Brasil? O Brasil é um país de maioria cristã e que as suas leis e toda a sua formação é muito fundamentada em itens do cristianismo. E o cristianismo é, a partir de Jesus, a continuidade do que foi antes o judaísmo. Então a gente carrega isso na nossa história. A gente carrega isso na nossa nação e milhares de nações e povos do mundo hoje olham para essa vitrine, apesar de nem saber que estão olhando para essa vitrine, mas olham para essa vitrine e trazem para elas muitas dessas informações. Mas eles eram, então, totalmente exclusivos, separados para exercer essa função. Separados do mundo, e as bênçãos em permanecer, e enquanto permanecer, próximos de Deus. Então, desde que eles permanecessem próximos de Deus, eles eram cheios de bênçãos. Quando que eles foram levados cativos, quando que eles passaram a sofrer ataques dos outros povos em volta, sempre que eles desobedeciam, sempre que eles afastavam, se eles permaneciam em obediência, as bênçãos vinham, se eles se afastavam, as maldições. Quem mandava as bênçãos? O Senhor. Quem manda as maldições? O Senhor. Não fica achando que maldição vem só do diabo, tá? Até porque o diabo foi amaldiçoado pelo próprio Deus. E a gente sabe que, quando Adão e Eva pecaram, e aquela cobra também estava ali
convencendo Eva, os 3 foram amaldiçoados por Deus, foi a primeira maldição. Então, maldição, as pessoas querem às vezes atribuir ao diabo. O diabo amaldiçoou a minha casa, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, existem leis em Deus, existem regras em Deus, e você cumpre as regras, você é abençoado por Ele. Vem bênçãos na sua vida sobre Ele. Quando você vira as costas para Deus, quando você se desfaz de Deus, consequentemente você perde as bênçãos dEle. E a perda das bênçãos dEle gera as maldições. Ok? Isso está na Bíblia, e vão ter linhas teológicas que vão pensar diferente. Eu estou apresentando o que eu acredito pela Bíblia. Tá? Hoje a gente vai do capítulo 8 até o final, e a gente termina hoje Levítico 27. O texto que eu separei está em Romanos 3, 23 a 25. Lá diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus é a expiação, Jesus é o sacrifício. Nós somos salvos pela obra exclusiva e única de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que legal essa arte. A gente vai caminhar hoje em uns grupos de capítulos, e eu estou trazendo aqui uma arte do pessoal do Bible Project. Eu falei deles já nas primeiras aulas, eu gosto muito, então você procura lá Bible Project, Projeto Bíblia em inglês, né? .com, ou procura no Google Bible Project. Eles têm bastante material em português, tem muita coisa. Essas artes estão em inglês, porque eles ainda estão num processo de tradução. Mas é muito legal, é muito didático as imagens deles. Olha aqui, eu acho muito instrutiva. Você consegue ler e se entender bem, né? Então, voltando aqui, do capítulo 8 ao capítulo 10, a gente vai conhecer aspectos dessa ordenação do sacerdócio araônico. Quem deu início a tudo, né? Porque hoje não, né? Na sequência, os levitas era quem nascesse da tribo de Levi. O sumo sacerdote tinha sido sacerdote e vive o período dele de sumo sacerdócio, e até os seus 50 anos, depois assume outro sumo sacerdote, até os 50 anos, aí assume outro sumo sacerdote, e assim era uma troca, era sempre um passando para o outro essa autoridade de sumo sacerdócio. Mas quem começou? Quem começou foi Moisés. Aqui o Moisés. Aqui, não, peraí, aqui, isso. Aqui é diferente. Então, aqui está Moisés, ele está aqui com um raminho, né? E ele está ungindo Arão, Arão e seus filhos. E ali tem aqui tem um sacrifício sendo feito ali, ó, no altar, tá vendo? Então, o capítulo 8 ao 9, ele vai falar dessa ordenação de Moisés e como que foi, passo a passo. Lembra que eu falei do funcionário da CPFL, que ele tem a roupa, ele tem tudo, sabe? Tem que ser tudo colocado do jeito certo. Não adianta ele querer enganar as autoridades. Vou trabalhar sem luva. Nossa, hoje eu não estou com calor demais. Vou tirar esse casaco e ficar de camiseta. Não adianta. O risco é dele. Isso que é ensinado, inclusive, nas companhias de energia. Quando você tenta enganar, só porque você está lá no meio do pasto, sabe esse linhão que tem, né? Você está lá no meio do nada, numa torre trabalhando, e você acha que ninguém está olhando. Você vai morrer sozinho. O que a gente está fazendo isso aqui para você, é para você ter segurança, é para você poder voltar para a sua casa e encontrar com seus filhos, com a sua esposa. Isso aqui é para você poder ficar vivo. Então, segue as roupas, segue as regras para a sua própria segurança. Não é porque os outros estão olhando, é porque você quer voltar vivo para a sua casa. Então, todo o processo de ordenação de Moisés foi instruído por Deus, da boca de Deus. Lembra que a gente falou que 90% do livro de Levítico é Deus falando? Então, Deus foi falando como é que tinha que ser feito, e aí mostra Deus falando, e depois mostra Moisés fazendo à risca,
Moisés faz o checklist certinho, item por item, ele não pula nada, ele cumpre certinho. Moisés foi muito correto nisso, graças a Deus por isso, né? Tem esse estabelecimento. E aí no capítulo 10, deixa eu vir para cá, deixa eu passar para o lado de cá. O capítulo 10, ele vai apresentar uma primeira desobediência. Por quê? Porque existia já a regra estabelecida. Aí um grupo dos filhos de Arão, eles resolvem desobedecer. Por quê? Porque nós fazemos isso, né? É verdade que nós somos seres humanos, e a gente acha que só eles faziam e nós fazemos. Então, eles fizeram o que nós, provavelmente alguém ia acabar fazendo, e falar, não precisa ser certinho assim, não precisa ser tão, né? Nossa, está exagerando, é muita regra. Não, tem que ser tão sim. Então, eles sabotam, né? Eles tentam, de alguma forma, sabotar o processo, eles violam um aspecto relacionado à santidade, né, de Deus, e morrem, a primeira morte. Não sei se você vê aqui atrás, ó, até alguém gritando assim, não, não vai, não vai. E eles estão aqui morrendo fulminados pela energia elétrica de Deus. E o que me chama a atenção, um aspecto que para mim é muito forte nesse texto, é que Moisés vira para Arão e fala assim, não chore a morte deles. Não chore a morte deles. Por quê? Porque quem tirou a vida deles foi Deus. Porque eles foram desobedientes. Então Moisés não pode fazer um ritual que eles tinham já, que era de luto, né? Até hoje a gente tem. Mas de velório, de luto, de rasgar as vestes, jogar cinza na cabeça, ter um período de luto, não teria. Sempre que alguém descumpriu uma determinação direta de Deus, na sequência o texto fala assim, eles não puderam velar os seus mortos, não puderam fazer esse processo, porque quem matou foi Deus pela sua desobediência. Isso é pesadíssimo, né? Vamos lá? 8 ao 10, né? Então agora do 11 ao 16, na sequência da nossa Bíblia, ele vai falar sobre aspectos de impureza na vida diária e como seria o seu tratamento. Então, por que eu usei essa imagem aqui? Eu acho que eu gostaria que essa imagem ficasse até mais visível, mas não está tão visível. Mas eu vou tentar mesmo assim. Aqui, ela está mostrando uma rotina da vida deles. Ok? Então, a gente tem aqui em cima, vou tentar apresentar ela para vocês. Aqui tem a fumaça, tá vendo? O que o texto fala? Quando essa fumaça saía e ia embora, o pessoal tinha que desmontar o acampamento, tocava o chofar, desmonta a barraca, vinha os levitas desmontando tudo e vai atrás da fumaça. A fumaça foi para lá? Vamos para lá também. Então tinha onde a fumaça estava, eles ficavam. Quando a fumaça saía, eles saíam e montavam o acampamento certinho, para a fumaça ficar dentro dos Santos dos Santos. Eles não sabiam quanto tempo ia ficar. Eles poderiam ficar um mês, poderiam ficar 4 dias, poderiam ficar 20 anos parados naquele lugar. Mas que é impressionante essa fumaça ficar ali o tempo todo. Durante 20 anos é sobrenatural mesmo, né? E era uma coisa que estava à vista do povo. Então, é por isso que a ideia é mostrar aqui uma vida diária das pessoas. Aqui embaixo, a gente tem aqui alguém trazendo um carneiro para o sacrifício, temos pessoas conversando aqui. Era um lugar de encontro, era um lugar de relacionamento das pessoas também. Do lado de fora, a gente tem aqui um carro de boi, uns animais pastando ou parado em volta das árvores. Em volta, aqui atrás, está bem pequenininho, deixa eu baixar aqui. Aqui é tudo barraca, tudo acampamento. Então, o tabernáculo era montado no centro do acampamento. Tem um momento que Balaque, ele leva Balaão, então Balaque era um rei de um dos povos ali, que ficavam do lado de onde era Canaã. Balaque era um rei de um povo que não era para o pessoal ter lutado com eles. Só que esse Balaque, ele
resolveu que o pessoal estava invadindo a terra dele, pediram autorização, Moisés pediu autorização, o cara não deu. E aí ele resolveu atacar. Só que antes de atacar, ele chamou um sacerdote dele para profetizar na religião deles, que é Balaão, né, esse sacerdote Balaão, para profetizar contra. Então ele leva Balaão, não é aqui nesse momento, porque essa imagem não tem esse objetivo, mas tem imagens que tem isso. Leva no alto de uma montanha, Balaão, e fala: Balaão, agora profetiza contra aquele povo. E Balaão, em algum momento, ele fala isso, ele fala: olha que coisa organizada, que tipo de acampamento de 2 milhões de pessoas, você vê as ruas, assim, né, como se tivessem ruelas divididas, aquele acampamento no meio, as pessoas interagindo com aquilo tudo funcionando. E se você for estudar mesmo, você vai ver que tinha a tenda de Moisés e de Arão, ficava na frente aqui, ficava montada na frente da entrada do tabernáculo. Então tinha as tribos, 3 tribos do lado direito, 3 tribos do lado esquerdo, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. Isso a gente vai ver mais em números depois. Mas tinha o lugar de cada tribo. Então viajou, ficou 4 dias montado só. Desmonta todo mundo, a nuvem saiu. Caminha, montou o acampamento, já vai as tribos montando certinho no lugar. A referência era sempre a nuvem, e as tribos, o norte, o sul, leste e oeste, e as tribos iam montando os seus acampamentos certinho no lugar. Era bem organizado. Para os dias de hoje, para mim, já é algo extremamente organizado, se tratando de um acampamento, né? A gente podia começar a pensar isso aí, Gilmar, os acampamentos, fazer o pessoal já ter o lugar da barraca certinho, né? Se bem que às vezes nem cabe, né? Não sei como que a gente faz para caber as barracas lá, né? E aí, você tem aqui na rotina, tem aqui o altar, já está queimando aqui, né? O altar. Tem a bacia, que eu falei que não tem muito aspecto, e aí já tem a entrada da tenda. Você viu que aqui parece que ficou mais longe, às vezes, de outras imagens que são feitas, né? Então, é muita visão do artista, tá? Aqui, para mim, ficou meio grande, assim, essa cerca aqui, essa proteção aqui em volta. Não era normal ter esse tipo de cerca em volta, né? Até porque... Por que teria, né? Eles estão cercados pelo próprio acampamento, mas a intenção era cobrir visualmente mesmo, tá? Era porque o que estava aqui dentro era muito perigoso. É muito bom e é muito perigoso, então não deveria as pessoas entrarem. É aqui que eu falei, inclusive, que os filhos de Eli entravam, Eli era o sumo sacerdote, e eles levavam as mulheres para trás aqui, isso. Levavam as mulheres para trás e mostravam as coisas lá dentro, para fazer moral com as menininhas. Do lado de cá, isso aqui é do artista também, ele colocou umas colunas onde ficam os animais, já esperando o sacrifício. Deveria ter mesas, deveria ter algum sistema bem montado aqui, porque era muita gente, era uma circulação muito grande de pessoas. A pessoa pecou, ela foi impura em tal aspecto, ela deveria fazer assim, e aqui ela mostrava como é que ela tinha que agir. E ela chegava lá, já sabia o que ela tinha que fazer, porque ela foi instruída. Beleza? A gente está falando, então, desses aspectos de Deus. Aqui mais uma imagem do Bible Project. Ó. A gente está falando desses aspectos de Deus, e aqui do capítulo... Eu coloquei ali em cima a prática da santidade, do 17 até o final. Deixa eu ver aqui. Tá. Do 17 até o final, porque ele já vai finalizar com esse assunto, sobre... a santidade, sobre como seria essa vida do povo separada das outras nações. E aí do pessoal do Bible Project colocou do 18 ao 20 aqui, destacando a pureza moral. Então, apesar de ser óbvio, as coisas precisam ser ditas. Então, é importante você virar para uma pessoa e falar assim: queridinho, você não pode trair a sua esposa. Aí o cara fala: mas eu não estou traindo a minha esposa. Tudo bem, continue não traindo a sua esposa. Poxa, mas né, por que você falou? Você acha que eu estou traindo? Não, eu não acho que você está traindo. Eu sou só uma pessoa com autoridade sobre você para falar para você: não traia a sua esposa. Então você vira para uma pessoa e fala assim: não roube no seu trabalho. Né? Você já viu numa pregação? O pastor está pregando e às vezes as pessoas têm essa sensação de que está falando com ela, né? Até tem que tomar muito cuidado na hora que você está olhando, porque você não pode falar assim: não roube da sua empresa, e a pessoa achar que está olhando bem para ela. Mas não é no sentido ruim que essas coisas são ditas. O ensino tem que ser dado.
Você precisa virar para a pessoa e falar assim, olha, não roube da sua empresa, seja o melhor funcionário. Sabe como que a Bíblia fala que é o funcionário que cumpre tudo que é pedido? Ele é chamado de servo inútil. Por quê? Porque se é para cumprir tudo que foi pedido, que o patrão mandou você fazer, você só faz o que ele mandou, você é um servo inútil, você só faz o que outra pessoa deveria fazer. Como que o cristão deve se comparar? Como é que o cristão deve ser? Deve ser acima. Ele te pediu para fazer alguma coisa? Faça mais. Pediu para andar 1 milha? Vai com ele 2. Pediu uma túnica? Dá a capa. É o que é ensinado na graça, né? Lembra que a gente falou que a graça é mais do que simplesmente fazer a coisa igual? Então, existem aspectos de pureza moral que devem ser ditas. Existem aspectos de comportamento social que devem ser ensinadas. Existem aspectos de relacionamento do casal, sentimental, que devem ser citados. Existem comportamentos relacionados à autoridade, à obediência aos líderes, à obediência às autoridades constituídas, que devem ser ditas. E elas devem ser ensinadas. E convém ser ensinadas. Por isso que nós usamos bastante o púlpito da igreja para ensinar. Porque isso é importante. Então, ele levanta vários pontos sobre isso, né? Aqui está, cuidado com os pobres, né? Então, está aqui uma pessoa pobrezinha recebendo uma ajuda de uma pessoa que está colhendo da sua colheita, tá vendo? Então, o que seria aqui o patrão, a esposa, a família trabalhando, e um pobre pode pegar, por exemplo, do que cai no chão, né? O texto vai falar assim, quando você estiver colhendo e cair as coisas do seu cesto, não pare para recolher, deixa para os pobres. Os pobres podem recolher para comer o milho, por exemplo, não fala milho, né? Mas a plantação, o que está na beirada da plantação, ele pode retirar. O pobre não deve ir com o cesto recolher das coisas dos outros, isso já é roubo. Agora, ele pode colher para o seu sustento daquele dia. Noemi e Ruth estavam fazendo isso, os discípulos de Jesus estavam fazendo isso também, então existe, e até hoje em dia é um conflito, mas assim, para quem é da roça, quem cresce, sabe que é normal, as pessoas estão viajando, e você tem uma plantação de cana, e aí a pessoa para e corta uma cana para comer ali na beiradinha, sabe? Não é errado isso aí, né? É lógico que o pessoal abusa, e porque abusa que acaba sendo, o pessoal acaba proibindo. Mas um fazendeiro, alguém que tem uma plantação, alguém que cuida, ele já sabe que ele tem uma perda ali na beirada e está tudo bem com isso, não é um problema, né? Ainda mais cidadezinhas pequenas, sabe? Está tudo bem você ir lá e comer um milho, não chega a ser um problema. Outra coisa, assunto tratado aqui, integridade sexual. Então aqui está um casalzinho, né? E aqui tem uma moça meio que chamando e o cara falando, não. Então, homens, não. Integridade sexual, mantenham, isso é importante, isso é santo, isso revela muito. Nós somos cartas vivas do Evangelho, o nosso comportamento é uma mensagem de Deus para as pessoas, e ainda mais a esposa. O marido deve morrer para a sua esposa, o marido deve dar a sua vida, né, pela sua esposa, deve amar a Deus acima da sua esposa, amar a Jesus acima de tudo, e amar a sua esposa mais do que sua própria vida. Aqui está justiça social. Então, tem uma pessoa que está buscando um equilíbrio muito grande nas contas, e uma senhorinha aqui agradecendo, e alguém que talvez fosse beneficiado com uma injustiça, achando ruim, né, porque ele queria receber mais, né? Então, Israel é chamada para viver de uma forma diferente, a começar dos cananitas. Porque eles estão entrando numa terra, e o texto diz que a terra está vomitando eles de lá. Então, eles deveriam se comportar diferente dos povos daquela terra. Beleza? E aí nós entramos, para mim, no que é o foco do livro, que é a essência do livro, que é uma mensagem muito grande. Eu vou até passar para o lado de cá para você ver essa imagem. Olha que bonito, ficou legal, hein? Tomara que no seu celular, aí, no seu computador, esteja aparecendo aí. Israel, eles estavam presos entre a santidade divina e a pecaminosidade humana. A maior necessidade do ser humano é receber expiação. Então, assim, existe um Deus santo e que só Ele é santo, e ninguém vai ser santo como Ele. E existe a pecaminosidade humana que todos temos. Então, todos pecaram, igual o texto que a gente leu de Romanos,
todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Existe o Deus santo que nós queremos, existe o pecado que nós carregamos. Como que nós nos relacionamos? Nos relacionamos através de algo que é necessário para o ser humano, que é a expiação. O Deus santo de Levítico é mostrado nos evangelhos como sendo Cristo, que oferece vida, saúde e santidade a todos que estão dispostos a segui-lo. O sacrifício do Cordeiro é Jesus. O sumo sacerdote é Jesus. A tenda é Jesus. A lei é Jesus. O cumprimento de todas as coisas é Jesus. Jesus é, em todos os aspectos, a saúde, né, essa questão sanitária é Jesus. A justiça ensinada é Jesus. Jesus é a boa vida, a saúde, todos os aspectos apontam para Jesus. Então, eu coloquei esse Jesus aqui olhando para esse sacrifício. Por quê? Que na verdade é o contrário, né? É que eu não tinha nenhuma imagem contrária, mas esse aqui ficou bem legal. Mas o sinal, o cordeiro sendo morto, a sua morte apontava para Jesus. A morte do animal apontava para Jesus. Quando o animal morria, antes de Jesus, né, vir à terra, quando o animal morria, já isso apontava para Cristo que ia morrer dali 2000 anos. Antes de Jesus vir à terra, as pessoas tinham a expiação pelos seus pecados através do sangue do Cordeiro, porque quando Deus olhava para isso, ele via o seu filho que ia morrer na cruz. Vou apontar o dedo para Jesus, não fica feio, né? Quando Deus olhava, ele é santo, ele não queria aquele pecado no povo. Então ele cria as regras, o povo cumpre as regras, e quando o povo cumpre as regras, ele olha o sangue e vê o seu filho. Quando ele vê um holocausto sendo queimado até o fim, ele vê o seu filho sendo morto. Quando ele vê o sangue sendo derramado e o sangue aspergido no altar, na orelha do sacerdote, na roupa do sacerdote, na tenda, nos elementos dentro da tenda, ele olhava para isso e via o sangue do seu filho. Por isso que o sacerdote, a ovelha, o sacrifício tinha que ser perfeito, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. A morte de Jesus foi o cumprimento de todas essas coisas da lei. Amém? Glória a Deus. Espero que você esteja glorificando a Deus nesse momento na sua vida, porque isso é salvação, isso é o resgate que Deus trouxe para nós. Eu queria ler com você agora, para a gente terminar, por último, o livro de Hebreus. Existe um texto de Hebreus que eu gostaria de ler inteiro com vocês, o capítulo 9. Na minha versão, é Almeida Revista e atualizada, né? Existe a Almeida Corrigida, existe a Mensagem, existem várias traduções, né? Como a gente falou lá no início das nossas aulas, e todas elas, eu espero, né, pelo menos as boas traduções, elas vão refletir o que é a mensagem desse texto. Esse texto é bem difícil de ser distorcido. Eu espero que não haja distorções. Mas eu estou falando bem devagar para você abrir também o seu texto de Hebreus, tá bom? Então nós vamos ler Hebreus capítulo 9. E Hebreus capítulo 9, o autor, ele vai discorrer sobre o sacrifício de Jesus em comparação com o sacrifício da lei. Ele vai falar sobre os ritos, sobre as ofertas, sobre as coisas que eram feitas na lei e como elas eram sombra do que Jesus cumpriu quando veio à terra, e como elas são imagem do que Jesus faz hoje no céu. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele
cumpre esse sumo sacerdócio no tabernáculo celestial, e é assim que é chamado. Para alguns, e eu acredito assim, quando Moisés subiu ao monte, ele foi apresentado por Deus a esse tabernáculo celestial. Então ele viu as coisas, ele viu elementos. Eu creio assim, que aí quando Moisés passou as instruções para o povo, das medidas e tudo, e o pessoal fez certinho, aí ele falou, uau, ficou muito bom. Né? O livro de Levítico termina com essa admiração, essa impressão de que ficou certinho. Né? O livro de Êxodo, desculpa. De que ficou certinho como deveria ser nas suas proporções, né, e nos seus aspectos. Então, eu creio que ele foi apresentado, e o texto de Hebreus, ele nos mostra essa sumo sacerdócio de Jesus nesse tabernáculo celestial. Por que isso? Porque Deus fez assim. Porque Deus é bom, e Ele olhou que era possível ter na terra, no meio desse pecado, no meio dessa humanidade, a gente ter na terra alguma coisa, um elemento tão celestial, um elemento tão semelhante ao que tem no céu. Isso não acontece no Templo de Salomão. O Templo de Salomão, as instruções foram feitas por Davi, muito do que ele almejava, e Salomão, como ele recebeu muito ouro também, muito material, muito presente, ele ampliou as proporções, ele fez algo maior até. Então não tem uma regra de medidas, igual aqui de côvados, igual no tabernáculo. E depois, quando Esdras e Neemias reconstrói, eles constroem do jeito que dá, não tem uma riqueza para construir, fica um templo mais pobrezinho. E quando Herodes reforma esse templo, ele faz algo colossal, aí que vai fazer aquele muro de arrimo, que tem até hoje lá, que chama de Muro das Lamentações. Então, Herodes fez algo também totalmente desproporcional, que admirou os discípulos, falaram, mestre, que pedras, que construções. E Jesus não dá valor, ele fala, isso não é o lugar. Inclusive, Deus não quer habitar nisso aí, Ele quer habitar em vocês, né? Então, que seria o raciocínio. Amém? Nós vamos ler agora, então, Hebreus, capítulo 9. Eu vou seguir aqui. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Acho que foi igual a gente fez aqui na aula, o autor de Hebreus fez lá também. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. O primeiro tabernáculo é esse lado de Moisés. Os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, querendo isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Espera aí, deixa eu só enfatizar um negócio aqui. Tá. Ele está dizendo que o trabalho do sumo sacerdote era feito uma vez por ano, e era um reflexo de alguma coisa que ainda não estava completa, né, que ainda não tinha se manifestado. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Imagina que o autor de Hebreus ele está escrevendo para os judeus que estão carregando aquela lei
completamente, intensamente, o máximo possível até aquele momento. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para o aperfeiçoamento, para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Então ele está dizendo, deve ser feito, e isso é feito, mas isso é sombra, isso é reflexo das coisas mesmo. Aquilo ali, eles não são ineficazes como a eficácia da morte de Jesus na cruz, por exemplo, entendeu? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, a minha base para crer, entendeu? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Repara a palavra mediador sendo utilizada aqui, para deixar claro que ele é o mediador. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, ok? É o certo, né? Se existe um testamento, quem emitiu o testamento precisa morrer para aquele testamento começar a ter valor. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todos os povos, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isto é regra. Mas por que Deus fez dessa forma? Por que Deus criou essa estratégia? Porque Deus mesmo, na sua infinita sabedoria e perfeita vontade, estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem a morte do testador, não tem efeito o testamento. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com um sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aniquilar o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Amém? Perfeito. Fechamos Levítico.
Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo seu texto. Eu agradeço a Deus pela revelação que Ele nos dá da obra de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, do cumprimento de Jesus Cristo no Antigo, ali com coisas que eram sombras, que eram imagens, que eram sinais do que ia vir, do cumprimento de Jesus Cristo na sua vinda, do cumprimento de Jesus Cristo hoje, no derramar do Espírito Santo, do que a gente vive. E Deus cumpriu todas as coisas e Ele vai cumprir também nas últimas coisas, no Apocalipse e no final. Esse livro de Apocalipse em inglês é chamado de Revelation, né? É o livro que traz a revelação das últimas coisas. E nós cremos que todas essas coisas reveladas vão se cumprir pelo poder e obra única e exclusiva de Cristo Jesus, daquele que é digno, daquele que começou a obra e vai terminar. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te encha, que você seja sendo muito abençoado. Esse livro de Levítico, para mim, ele revela demais a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, revela demais a obra de Jesus como sumo sacerdote, como sacrifício, como expiador dos nossos pecados, como expiação dos nossos pecados, né, melhor dizer. E que Ele, que começou a obra, Ele termine mesmo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor continue te enchendo, continue se revelando a você. Um grande abraço. Tchau, tchau.